Bom dia, galera, no terceiro ano. Hoje a gente vai entrar numa temática até interessante, porque bastante presente hoje, que vai ligar diretamente com uma forma de comportamento ou até atitude. Hoje nós temos ética, estamos lá na aula 11, tá? Moral e valores, mas especial hoje é sobre a ética. Bom, essa palavra ética ela vem do grego, tá? Do ethos, significa morada, habitat, toca de animais, refúgio ou estábulo. Para os filósofos, ethos significa caráter, hábito, índole, natureza e costume. Temos o ethos aí como se fosse a casa, onde você vive, onde você interage, mas para a filosofia especial, é a conexão com o caráter, o teu hábito, a tua índole, a tua natureza e o teu costume, tá? Agora, o que essa ética estuda? É dividido em dois campos, tá? Que a ética estuda. Primeiro, problemas gerais e fundamentais como liberdade, bem, consciência, valor, lei e outros. E, segundo momento, problemas específicos ou concretos, como a ética profissional, ética na política, ética sexual, ética matrimonial e bioética. A gente percebe que esses dois momentos importantes da ética, tá? Problema geral e fundamental, problema específico ou concreto. Então, no primeiro momento nós temos bem, mal, verdade, honestidade. No segundo momento, tudo aquilo que está ligado com a nossa realidade. Profissão, a vida a dois, bioética e tudo aquilo que está inserido nesse conceito. Ética e moral, porque a gente percebe que a gente pensa que é a mesma coisa, tá? Parece que a gente falar de ética, falar de moral é como se existe uma conexão entre elas. Mas o que é, afinal de contas, ética e o que pode ser moral? Ética, modo de ser, o caráter. Moral, os romanos traduziam, tá, o ethos para mores, o costume. Então nós temos um caráter como ética e o costume como moral. Caráter e costume, tá? Comportamento adquirido ou conquistado, nesse caso hábito. Então hoje, se você é honesto, se você é justo, isso você foi adquirindo, tá? Você foi aprendendo, absorvendo. Isso está ligado, conectado diretamente com a ética, tá? Então a gente percebe duas palavras, uma que me fala do meu caráter e uma que fala de costume, tá? E o caráter e costume, que é um comportamento adquirido ou conquistado, um hábito. Então aquilo que você é porque você aprendeu, conquistou ao longo do tempo. Ética, ela tem uma conexão com direitos e deveres. Moral, responsabilidade e liberdade. Então a gente percebe, toda vez que você lembrar da palavra ética, faça uma conexão com o teu direito e com o teu dever, tá? Direitos e deveres. Com a tua moral, aqui tiver a questão da moral, conecta com a responsabilidade e a liberdade. Então a gente percebe que esses dois conceitos, tá? A maneira como você vai ver a partir de agora, o diferencial é esse. Dever e direito conectado com ética, responsabilidade e liberdade com a moral. O que seria a ética? Princípios morais pelos quais uma pessoa seguia. Regras de conduta reconhecidas por associações ou organizações em relação à vida humana. Justiça, honestidade, sinceridade. É aquilo que a pessoa seguia, tá? O que é ser honesto? Aí você ser honesto para mim é não fazer isso, não fazer aquilo. E isso é ética, tá? Agora, o que seria moral? Pode, então, ser entendida como o conjunto das práticas cristalizadas pelos costumes e convenções históricas e sociais. Tua família vivendo aquele conceito bem ali, tá? De respeito. Os mais velhos. Onde é que você aprendeu que tem que respeitar os mais velhos? Aí você percebe que é uma coisa que foi um costume, uma convenção, que ao longo do tempo foi se desenvolvendo. Respeitar os mais velhos, respeitar crianças. Então isso daí você aprende porque foi passando de um tempo para outro, tá? Então esse conceito se desenvolve ao longo do tempo, se vai a partir daí mudando todos esses princípios, tá? Então quando você fala de moral, é uma coisa que você aprendeu porque foi passando de geração em geração. E para ser ética, tá? É aquilo que você tem como justiça, sinceridade e verdade. Então, a gente percebe que esse é o conceito entre a ética e a moral que diferencia uma da outra. Para quem distingue, tá? Moral, costumes, hábitos, comportamento de seres humanos,
as regras de comportamento adotadas pelas comunidades. Normas, princípios, costumes, valores que norteiam o comportamento do indivíduo, do seu grupo social. Ela é normativa, tá? Quando é ética, uma reflexão filosófica sobre isso aqui, tá? Teoria, o conhecimento ou a ciência do comportamento moral. É filosófica e científica. A gente percebe que na moralidade, costume que você tem de respeitar os mais velhos, na ética ela vai fazer uma reflexão por que as pessoas se comportam dessa forma. O que motivou, o que levou eles a agirem dessa maneira. Como não sinônimos, tá? Moral. Não tem qualquer conteúdo filosófico. É apenas o que as pessoas fazem e pensam. Criada pelos diferentes grupos humanos. Os indígenas, afrodescendentes, tá? Tem essa maneira de pensar, de agir. A ética. Disciplina que analisa esses comportamentos, tá? E crenças para determinar se eles são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser. Vamos imaginar que existiam tribos canibais. Então, qual é o papel da ética? É entender se aquela tribo que fazia o canibalismo, se aquela atitude de devorar os inimigos derrotados, se isso daí é bom ou é ruim. Esse é o papel da ética, tá? Se isso pode ser aceitável ou não dentro de uma sociedade, dentro de uma realidade. Se esse comportamento que esse indivíduo tem, essa tribo, possa ou ser não aceito, tá? Esse é o papel da ética, tá? Por isso, palavras, mas que não são a mesma coisa. No dia a dia, não fazemos distinção entre ética e moral. Precisamos conviver, nos relacionar, e aí surgem os problemas e as indagações morais. O que fazer? Por quê? O que eu tenho que fazer agora no momento da pandemia? Por que eu tenho que fazer isso? Normalmente não refletimos. Agimos por força de hábito e de costumes. Não tenho hábito de lavar a mão, não tenho hábito de usar máscara, de usar álcool gel. Isto é, não costumamos fazer ética, não fazemos a crítica, nem buscamos compreender e explicar a nossa realidade moral. Tudo que está acontecendo aí se tornou um hábito, usar máscara, lavar a mão. Vai se tornar um hábito, ninguém vai nem se preocupar mais com isso daí. Mas você tem que parar para refletir se essa atitude, se essa ação que faz com que eu use a máscara, lave as minhas mãos, quando eu sair ao voltar de casa, tenho que deixar a roupa fora, me assear, tomar um banho. Essa atitude que eu mudei foi por quê mesmo? Esse meu comportamento, por que me fez mudar? Aí é o papel da ética, entender isso daí, porque você mudou essa tua forma de se comportar. A ética seria produto de leis erigidas pelos costumes e das virtudes e hábitos gerados pelos caráteres dos indivíduos. Ou seja, toda atitude que você tem hoje, teu comportamento, a ética entra para entender o que te motivou, o que te levou a agir dessa forma. Por que você está agindo assim? O que te fez agir dessa maneira? Porque você foi impulsionado a fazer isso. Que a partir daí é que as coisas começam a se transformar. Quando você começa a perceber que a atitude que você tem agora, e houve uma motivação, você começou a pensar, a ética está começando a entrar e está te fazendo entender porque esse comportamento é dessa forma, porque essa atitude é dessa maneira. Então, a ética começa a agir a partir desse momento, quando isso está acontecendo. É importante te perceber isso daí. Qual seria a questão central da ética? Como devo agir em relação aos outros? Lembrando que nenhum de nós é uma ilha, tá? Nós convivemos com pessoas, em várias situações. O importante é como é que eu devo agir em relação aos outros. Vamos imaginar. Você está assistindo a sua televisão, você vê uma cena andando por aí por Imperatriz, você vê alguém na esquina, de repente apanhando de policiais. Aí, a primeira coisa que você vai perguntar, por que isso está acontecendo? O que foi? Aí você está ali, começa a perguntar e percebe que aquela pessoa que está sendo espancada por um policial é porque ela cometeu um delito, um assalto. Aí você se pergunta, essa atitude do que ele está sofrendo, essa coerção, esse espancamento que ele ou ela sofre, isso daí é correto? Será que essa atitude ou esse ato vai fazer com que ele mude o comportamento dele? Outra coisa,
Se ele é levado a uma penitenciária por um crime que ele cometeu, quando ele vai para lá, ele vai mudar a atitude que ele teve naquele instante? Será que ele vai deixar de ser bandido, de roubar, de assaltar? Aí que a gente começa a se questionar. Se a maneira como é feito esse processo todo, se ela está contribuindo ou não para que o comportamento do indivíduo possa mudar. Tá? Então esse é um papel que a gente deve observar, tá? Dentro da concepção ética. Como devo agir em relação aos outros? Tá? Como é que vê aquela situação, aquele momento, aquela dificuldade e como é que eu vou agir a partir daí? Aceitando, não aceitando e por que não estou aceitando? Problemas morais e problemas éticos, tá? Nós temos essas duas preocupações. Problemas morais e problemas éticos. A ética não é algo superposto à conduta humana, tá? Pois todas as nossas atividades envolvem uma carga moral. Ideias sobre o bem e o mal, o certo e o errado, permitido e o proibido definem a nossa realidade. Então nós vivemos num mundo em que pode, não pode, certo, errado, devo ou não devo. Problemas morais e éticos. Tá? Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas do tipo: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Vamos imaginar cada um de nós. Devo mentir ou devo omitir aquela situação? Na concepção da ética, eu nunca devo mentir, eu devo sempre apresentar a verdade. Então, existe essa preocupação, tá? Você vê uma situação, você vê um problema, que atitude você tem que tomar a partir daí? Será que é correto tomar tal atitude? Exemplo, se eu falei a verdade, foi correto o que eu fiz? Ou se eu mentir, é correto? Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo com risco de vida? E aí, o que nós faríamos? De repente você vê um amigo seu, até um parente, você arriscaria a vida por esse indivíduo? Existe, tá? Alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Temos o sinal de trânsito, tá? Presente, ótimo. Verde eu passo, amarelo atenção e vermelho eu paro. Mas existe um momento em que eu devo passar o sinal vermelho? Vamos imaginar. Pode existir, no caso de um acidente grave, ou no caso de uma mulher que está prestes a dar à luz a uma criança. Então, tudo é pressa, mas existem situações em que isso não condiz com a realidade. A pessoa fura o sinal vermelho, ou estaciona na rampa de um cadeirante. A justificativa da pressa não quer dizer, tá, galera, que a gente pode ou não fazer aquilo. O importante é que isso existe no meu dia a dia, tem que ter uma atitude. Mesma coisa, exemplo, você tem aula de segunda a sexta, às vezes no sábado. Hoje você acordou, não quero trabalhar, não quero ir para a escola. Você pode fazer isso? Aí é uma questão de consciência. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão cumprindo ordens? E aí, galera? Alguém vai para a guerra e tem que matar. Será que essa atitude é correta? Ele só está cumprindo ordens? O princípio primeiro é vida. E numa guerra, como é que fica isso daí? Será que a atitude que ele ou ela tem na guerra justifica de tirar a vida de outra pessoa? Porque recebeu ordens de alguém? Essas perguntas nos colocam diante de problemas práticos que aparecem nas relações reais, efetivas entre indivíduos. E aí? Falar ou não falar a verdade? Ser honesto ou não ser honesto? Nós percebemos situações que nos incomodam, que eu tenho que ter uma atitude, tenho que tomar uma ação. Por isso que esses conceitos aqui às vezes incomodam bastante pessoas que não conseguem entender isso daí. Agora, valores morais. Vamos tentar entender o que são valores morais. Juízes sobre ações humanas que se baseiam em definições do que é bom, mal, ou do que é bem ou mal. São princípios que fundamentam a consciência humana. Então a gente percebe, tudo aquilo que você tem, bom ou ruim, que tem que ter uma atitude, tem que tomar uma decisão, e isso daí está na tua cabecinha, aqui naquela historinha do desenho animado. Existe aqui um anjo e um diabinho no teu ombro que manda você tomar uma decisão. Que atitude você tem que ter a partir daí? Ou escuta esse lado, ou escuta outro, que a gente vai chamar de consciência, tá? Então a partir daí, isso daí é importante a gente observar aonde é que eu estou sendo movido, levado a fazer as coisas. A prática do bem e da justiça envolve
respeito à lei da polis, nesse caso lá na agressão à cidade, intervenção individual de cada sujeito. Então a gente percebe que a prática do bem está conectada nesses conceitos, tá? O que é justo, o que é bom, o que é justo? Tem que respeitar o que é lei e a intenção individual de cada sujeito, ou seja, cada atitude tem que ser tua própria, que você adquiriu ao longo do tempo e a partir daí desenvolve todo esse processo, tá? Então a prática do bem e justiça ela envolve tudo isso, tá? Respeito às leis e a tua intenção individual de cada um, porque se isso não acontece, dificilmente a gente vai entender determinado tipo de atitude que existe dentro da nossa sociedade hoje. Quais são as características que nós temos? Elas estão presentes aonde? Em toda religião, em toda filosofia, em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos, que escrevemos ou que fazemos. Não tem validade universal, são inerentes à condição humana, isto é, não estariam presentes no mundo não humano, tá? Isso aqui é a característica que nós temos aqui como valores morais. Agora, para que servem os valores morais? Orientam as pessoas no momento de suas escolhas, permitem distinguir os comportamentos desejados e bons dos indesejados e maus. Então, os valores morais, existe uma situação. Vamos imaginar, você está fazendo uma prova e, de repente, infelizmente, você não estudou. É uma prova surpresa. Se você vai tirar aquela nota que vai te prejudicar, e aí? Que atitude você tem que ter? É não fazer a prova e entregar ela em branco? É pescar na hora da prova? Aí é uma concepção que você tem que imaginar. É o senso de justiça. Faça ou não faça, age dessa forma ou não. Ah, não, é só naquele dia da prova, eu vou dar uma pescadinha. Nunca faça isso, porque essa atitude ela tem impacto no todo, tá? Que começa aí e vai ao longo do tempo se desenvolvendo. E a gente vê a questão da desonestidade no Brasil, infelizmente. Problemas morais e problemas éticos. São problemas cujas soluções, via de regra, não envolvem apenas a pessoa, tá? Que as propõe, mas também a outras pessoas que poderão sofrer as consequências das decisões e ações. Consequências que poderão muitas vezes afetar a comunidade inteira. Lembra que eu falei, o ato da cola na prova, ela não é só individual, ali naquele momento. Ela tem impacto no todo. Que as pessoas vão achar, se alguém vê aquilo dali, ela acha que tem esse direito de fazer e o outro vai fazendo, de repente, todo o sentido. Porque o nome já disse, é prova, você tem que ser provado, nós temos que ser provado naquele momento. Se aquele período que teve de apresentação de ensino e o processo de ensino-aprendizagem, e aquele momento que você é provado é para ver se valeu a pena tudo aquilo. Por isso que essa atitude de você pescar na prova ela é perigosa, porque ela impacta no todo, tá? A moral tem um forte caráter social, estando apoiada na tríade cultura, história e natureza humana. É algo adquirido como uma herança e preservado pela comunidade. Ou seja, toda a comunidade, exemplo, o princípio da verdade ou mentira. Quem nos ensinou a mentir? Vamos imaginar. Será que eu aprendi a mentir em casa, na rua com os amigos ou na escola? Ou a mentira é algo inato na gente? Então, ó, cultura, história, natureza humana. A gente percebe que essa atitude de mentir, a gente aprendeu em algum lugar. E isso daí está conectado com esses problemas que nós temos aí, morais e éticos, tá? Ética versus a moral. Ética é princípio, permanente, universal, regra, teoria. Moral é o quê? Conduta, temporal, cultural, conduta da regra, prática. A gente percebe o diferencial? Princípio, conduta, tá? Permanente, temporal, universal, cultural, regra, conduta da regra, teoria e prática, tá? Aspectos filosóficos agora sobre a nossa querida ética. Ética é coisa de filósofo? Ética, ela tem conexão com ciência, cultura, política, arte e indústria. Diferença entre ética e moral. Atitude antiética. Em qualquer parte ou região do mundo, não muda com as diferenças, crenças, valores, costumes, religião. Olha aqui, ó. Essa atitude que ele está fazendo de roubar essa garrafa de bebida, ela é antiética por quê? Roubar é permitido? Não, em qualquer lugar do mundo não é. Então chama essa atitude de antiética, tá? Quando ele esconde, tá, essa garrafinha aqui bem dentro da sua bolsa,
essa é uma atitude antiética. Aí está o perigo, tá? Porque se isso daqui é liberado, as pessoas vão imaginar que isso aqui é permitido para todo mundo. Porque lembrando, a gente está conectado com tudo isso aqui na ética, tá? A gente não pode desvincular disso daí. Por isso que é perigoso. Algumas atitudes que nós vemos no cotidiano, isso daqui, se não houver uma sanção, uma lei, tudo vai ser permitido e a gente vê as dificuldades hoje que a gente tem em relação a muitas coisas. Então, no mundo não muda para ninguém. É importante que a gente observe isso daqui, tá? Essa atitude desse indivíduo agora é antiética. Moral diferente da ética, tá? Moral precisa ser imposta, é externa ao indivíduo. A ética é apreendida, expressa-se a partir do interior do indivíduo. A ética não é estanque, ela não está parada, tá? Ela está todo tempo mudando, se desenvolvendo. É sempre em evolução, tá? Um dia a escravidão foi considerada normal. A nossa realidade aqui no Brasil, tá? Se a gente vê isso hoje, ela ainda existe, pode ser até velada para nós, mas tem o trabalho escravo hoje que nós temos no Brasil, carvoarias com crianças, pessoas em fazendas aí, sofrendo a mesma escravidão que existia há muito tempo no Brasil, tá? A pessoa não nasce ética, sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. Então você vai crescendo, vai desenvolvendo a partir daí, tá? A tua humanização e socialização constrói a ética individual. Esses aqui somos nós, zerinho, tá, de pensamento. Não temos nada com o nosso desenvolvimento e socialização. Você começa a assumir a partir daí conceitos novos. Então, por isso que é importante, o meio que você vive, as relações que você tem, elas vão contribuir para isso daí. Porque olha como é estranho, um cara nasceu numa família rica, tem tudo, mas ele de repente passou o mundo da criminalidade, se tornou um assaltante. Não é meio contraditório, ele tinha tudo, mas ele preferiu esse outro estilo de vida. Aí está um problema. Como é que foi feito esse processo de socialização ali dentro de casa? Será que era tudo permitido para ele fazer? Ele tinha liberdade para agir da forma e da maneira que ele quisesse? Porque a gente precisa ter alguém que esteja ali de forma coercitiva, dizendo como é que eu devo me comportar. Se você dá liberdade demais, pode haver dificuldades lá na sociedade, porque ele acha que ele pode fazer tudo. Então o perigo está aí, cuidado. A ética exige percepção de conflitos, tá? Da vida psíquica. Emoção versus razão, tá? Você vê um cara no supermercado, você vê ele roubou um pacote de bolacha, um de biscoito, um pacote de leite, seja o que for. E você se depara com um cara que está roubando milhões. Afinal de contas, quem é mais bandido dos dois? O que rouba um pacote de bolacha ou o que rouba milhões? Quem é o mais bandido? Pela lógica, pela lei, os dois estão roubando. Então tem que ter uma lei que puna os dois, porque é roubo de qualquer forma. Só que, pela lógica, esse que roubou o pacote de biscoito, seja do que for, de leite, esse cara vai estar preso. Esse cara que tem milhões não tem a possibilidade de estar preso, porque ele pode reivindicar e está solto. Então, essa emoção e razão, às vezes, nos questiona, a gente fica inquietante, porque a gente não consegue entender isso daí. Porque a lei funciona para um e para outro não, se a lei é para todos. Se você pegar o ímpeto da lei que você tem, a imagem, é uma venda nos olhos. Ou seja, a lei ela é igual para todo mundo, ela não tem olhar para nenhum, para o rico e para o pobre. Roubou é roubo de qualquer jeito, alguém tem que ir preso. Mas parece que a lógica não funciona assim, isso questiona cada um de nós. A gente começa a imaginar que tipo, tá, de lei é essa, como é que ela está funcionando. Ou se ela é correta ou ela é incorreta. O que é ser ético? Significa a capacidade da percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa. Diz assim aquela lógica, coração é terra que ninguém anda. Mas é importante que tenha essa conexão, tá? O que eu penso e a maneira como eu acho que ela possa convergir para um ponto comum e as pessoas sejam beneficiadas, tá? Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse percurso que se considere mais adequada. Caminho até um determinado momento. Se eu percebo que aquilo ali não está me favorecendo, mas nós temos essa sala de aula, eu sempre gosto de usar. Tem a galera da frente, a galera do meio, a galera do fundo na sala de aula. Aonde é que você acha que você vai ter uma aprendizagem melhor? Lá na frente, no meio ou no fundão da sala? Qualquer um você pode aprender. Mas a maneira como você se posiciona aí, determina que tipo de aluno ou aluna você vai ser lá na frente, tá? Por quê? A ética se fundamenta em 3 pré-requisitos, tá? Consciência, autonomia e coerência, tá? Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que assumir isso daí que eu estou fazendo e ser coerente, tá? O exemplo que nós temos é agora. Temos essas aulas aí que você tem. Se você está estudando ou não,
a consequência que vai sofrer é cada um de vocês, porque é uma oportunidade que vocês estão tendo, que muitos queriam ter e não tem essa oportunidade. Então é o momento de aproveitar, de refletir, de se questionar. Então a gente percebe que a ética, para a gente terminar, muitos autores consideram problemas éticos como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da cabeça do indivíduo. Fruto de conceitos e ideias sociais internalizados e processados ao longo da vida. Então é importante que você desenvolva, tá? A partir daí, dentro do campo da ética, essas preocupações. Não adianta eu querer colocar a culpa em alguém pela atitude que ele ou ela tem. Porque a gente tem aquela máxima, mas eu vi ele fazendo. Não se preocupe se ele ou ela fez. O importante é que você tenha consciência, né? Autonomia e coerência, tá? Não se preocupe se ele ou ela fez, isso não importa. A responsabilidade é dele ou dela. Às vezes a gente começa a justificar nossas atitudes porque eu vi alguém fazendo, porque deu certo para ele. Olha como é interessante. Se você vê como essa lógica às vezes nos questiona. Você é um cara que estuda, e um cara que nunca estudou aqui, é preguiçoso, No dia da avaliação, você estudou, tirou, por exemplo, um 7. E esse cara que você percebe na sala não estuda, só brinca, tira 10. Onde é que está o problema aí? Será que estudar e não estudar, parece que a lógica que não estuda é aquele que passa. E você estuda não passa? Não é de se questionar porque você está estudando, está se desenvolvendo, esse processo todo. E às vezes você se pergunta, mas por que ele está tirando uma nota maior que a minha, que eu percebo que em sala de aula não faz isso? Qual é a motivação de tudo isso daí? Então é importante a gente observar que quando chegar aquele momento que você vai colocar a cabeça no travesseiro, a tua consciência vai estar tranquila, você usou bem essa autonomia e você foi coerente. Então você descansa lá na sua caminha bem despreocupado, não deve a ninguém, porque você conscientemente você sabe que você atingiu o teu objetivo. Então, cuidado, tá, galera? O que você está fazendo hoje? A ética, tá? Tem seu princípio fundamental, o outro. Então, lembra que a gente falou lá no início? Toda atitude que você tem que pensar que você não está só. Qualquer atitude que você tenha impacto direto no outro ou na outra. Qualquer atitude que você tenha. A atitude de mentir, ela não vai só te prejudicar individualmente, não vai prejudicar o todo que te cerca. Então, cada atitude que nós temos hoje, que vamos ter, a gente tem que lembrar que ela está mexendo diretamente com alguém. Então, seja coerente, porque o importante é isso, tá? Respeita o outro como ser humano com sua inerente dignidade. Eu devo respeitar sempre o outro. Quando você parte do princípio que qualquer atitude que você tenha, se ela tem um impacto direto no outro, você começa a mudar a atitude. Você tem que perceber que a atitude que você tem não é só com você, não. Tem alguém que está próximo a você. De repente você está no grupo de amigos, você lançou uma mentira. Um exemplo que nós temos hoje são as fake news. Então alguém lança uma mensagem para a gente aí, e ela pode ter um impacto direto naquele outro, na outra, e pode ter consequências. Então, cuidado com aquilo que a gente tem, porque toda vez que eu pensar na ética, eu tenho sempre que lembrar que existe uma outra pessoa, alguém, que necessita, tá, ser respeitado. Então, galera, vamos aproveitar bastante esse nosso estudo da ética e não esquecendo, tá? Ser ético é sempre lembrar que tem alguém que precisa, tá, do meu olhar diferenciado. Bom estudo e até a próxima.